Gravando, 1, 2, 3, som. Bom, boa tarde, conselheiras e conselheiros. Havendo quórum, iniciamos então a reunião ordinária do CONSEAV. Temos passando a lista de presença e a ata da última reunião, conforme enviada por e-mail pela Secretaria para a vossa apreciação. Na ordem do dia, aliás, conforme pauta, fazemos primeiramente a votação então de aprovação da ata. Não havendo então quem vote contrário à ata, temos aprovação por unanimidade. E vamos à sessão de expediente, onde, em acordo com o regimento, damos lugar aqui para questões levantadas pelos conselheiros, como, por exemplo, inversão de pauta, pedido de urgência, retirada de pauta e outras questões relativas a processos. Caroline? Inclusão no processo 12.686/2017, vencimento do denunciante. Perfeito. Conforme diz o regimento, as inclusões de pauta, então, elas são entregues com uma antecipação mínima à Secretaria e sendo aceita pela Presidência para inclusão na pauta efetivamente, nós fazemos a inclusão definitiva com a votação na plenária. Então, se os presentes concordam com a inclusão em pauta do processo 12.686, permaneçam como estão. Temos, então, aprovação unânime da inclusão em pauta. Diego? Solicito a retirada de pauta do processo 4, processo 13.232, em virtude do termo de diligência entregue para a interessada. Então temos o item 4 da ordem do dia, retirado de pauta por motivo de diligência. Alguma questão mais? Não havendo. Boa tarde. Boa tarde, Helene. Iniciamos a ordem do dia com o processo número 10.732/2017, interessada Marinês Lúcia Boff, assunto solicitação de revisão da resolução 01/2016, que dispõe sobre o regulamento geral do estágio obrigatório e não obrigatório da UDESC Ibirama. Temos o relator original, Jace Ademir Seveniani, e pedido de vistas concedido à conselheira Lara na reunião de 17/8/2017. Então, eu fiz uma análise novamente dos itens principais, daqueles principais que eu fiz os apontamentos, né, os questionamentos, e eu coloco em análise então essa proposta, uma nova proposta, né, para alguns itens dessa resolução. A proposta contempla a revisão da resolução 01/2016, que trata dos estágios curriculares da UDESC Ibirama. O relator inicial apresentou parecer favorável à resolução. Porém, em análise da proposta, essa conselheira identificou informações que possam gerar dúvidas em relação ao enunciado do texto exposto no artigo 19, especificamente nos seus parágrafos e incisos, e contribui com o pedido de vistas. Contribuiu, né? Com o pedido de vistas. Dessa forma, a relatora de pedido de vistas apresenta a proposta para a alteração da resolução 01/2017, especificamente neste artigo. Então, o texto atual do artigo 19, ele especifica que são documentos necessários para concluir a validação do estágio obrigatório, isso aqui no caso de validação do estágio obrigatório. Quanto à proposta, nesse texto do artigo 19 não há nenhuma proposta de alteração. No parágrafo 1º, ele relata que o relatório final do estágio, conforme anexo 7, com as atividades desenvolvidas detalhadas sucintamente, entregue de forma impressa, preenchido e assinado, não há nenhuma proposta de alteração, porque eles deveriam entregar esse relatório final de estágio. Com relação ao item 2, que é apresentar em banca o relatório final de estágio para seu professor orientador e mais um professor, em data a ser definida pelo professor orientador, a proposta seria excluir esse item 2, com a justificativa que, se o professor orientador não concordar com as atividades desenvolvidas pelo acadêmico e apresentadas no relatório, este tem a opção de atribuir nota,
fato que justifica não ter apresentação ou socialização com banca examinadora. Se julgar aqui que não é necessário excluir, se tiver então que permanecer esse item 2 com apresentação em banca ou socialização do relatório, o relatório com os itens de avaliação também deverá constar da respectiva resolução. Então, quais os itens que vão ser analisados com a apresentação desse trabalho, inclusive aquele relatório que também coloca nota, porque a princípio só tem a nota do professor orientador, né? Se tiver banca, tem que ter também um relatório de notas para ser avaliado esse trabalho. Então, na minha percepção, em vez de alterar todos esses relatórios, excluir. Porque se o orientador verifica que não tem aptidão ou que algo ali não está de acordo com o que ele acredita que está sendo desenvolvido no estágio, para validar o estágio, então ele tem a opção de dar uma nota ou atribuir uma nota que não passa esse aluno, né? E depois ele verifica outra forma de validar esse estágio. Essa é a minha proposta. No parágrafo 1º, especifica que cabe aos membros da banca analisar o relatório final e preencher o formulário de avaliação de estágio. A minha proposta, como é excluir o item 2, excluir esse parágrafo 1º, que tem relação direta com a proposta de nota desses membros da banca. Parágrafo 2º. O prazo para entrega dos documentos necessários para concluir a validação do estágio obrigatório será de no máximo 30 dias após o deferimento da solicitação de validação. Aí eu sugiro não excluir ou nem alterar esse texto, mas considerar ele como item 2 e manter o texto. Então faria só a exclusão do item 2, permanecendo esse parágrafo 2º como item 2, e a exclusão dessa banca de final de estágio, de validação de estágio. Essa seria, então, diante desse exposto e considerando as propostas, sou favorável à proposta de regulamento da revisão de resolução que trata dos estágios curriculares. Essa proposta que eu apresento. Há quem queira discutir? Marinês. Alguém mais? Carol. Tá, eu só tenho uma dúvida. Daí fala assim, ó, disso tudo a gente só tiraria a socialização. É, que é o item 2 e o parágrafo 1º, que tem relação, né, um com o outro. Então vamos simular como é que ficaria. O aluno, eu sou uma aluna, eu quero validar o meu estágio. Eu chego e entrego para o coordenador, nesse caso no momento é a Carol, entrego a documentação para ela para validar. Ela recebe a documentação e entrega para o Marcelo, que é o professor orientador, que vai ser o orientador desse aluno. E aí ele que vai analisar a validação e ele que vai dar a nota. É que a validação primeiro... Então, tem que ver a resolução que está sendo aprovada agora, como é que vai ficar. É isso? Como é que vai ficar? Tem um requerimento de validação que junto o coordenador do curso com o professor analisa se vai dar o requerimento ou não. Do requerimento, da solicitação. Tá, mas isso tem que ver, Carol, se é o que está sendo proposto. É o que está fazendo. Pois é, mas é que Não, é que vai ficar assim. Só para tirar a socialização, né? O item 2, vocês têm a resolução aí? Só tirar o item 2 e o parágrafo... No artigo 19, né? É. O artigo, a descrição permanece. O relatório final do estágio, conforme anexo, porque não fala do inicial ali de... Eu não estou pedindo alteração dos outros artigos, entende? Tá. É só do 19. Aí o 19 permanece o texto, artigo 19. Aqui não tem. Aqui já é a versão final. Ah, tá, desculpa. Como assim versão final? Aqui o artigo 19 só tem os casos omitidos. Ah, talvez eu peguei alguma outra coisa então. Acho que já é a pronta. Essa aí já é a pronta. Foi a antiga. São documentos necessários. Esse item 19 permanece. Tá. Aí esse 2 aqui exclui. Cai fora, agora. E esse artigo primeiro, tá? Os membros da banca, porque tem relação com a banca. O resto permanece Só igual. cabe ao professor orientador. Ah, os formulários, tudo. Permanece igual. Porque se a gente deixa dessa forma, como membro de banca, eu teria que alterar o relatório. Porque lembra que eu Não questionei, tem as critérios de avaliação. Isso, não tem esse critério de avaliação e não tem lá o item que o professor da banca atribuiu. Ah, tá.
Não, é porque a minha preocupação, assim, depois de uma reunião que a gente teve lá na reitoria, a gente vai ter que deixar essa validação de uma forma que a PROEM vai aceitar, né? Então, a gente vai aprovar aqui, eu tenho que apresentar para a Jade, lá na PROEM, o que é que nós estamos fazendo para validar. E aí, do jeito que era, só ficava na mão do coordenador de estágio. Então, o coordenador de estágio recebia a validação, o coordenador de estágio que orientava e ninguém sabia o que é que estava se fazendo. Então, agora a ideia é o seguinte, o coordenador recebe, passa, né? E daí os dois sabem o que é que está acontecendo e os dois avaliam, né? Ou ele com consenso, ou ele avalia, alguma coisa assim. Tá. Mas pelo que eu entendi ali, hoje eu até entreguei um para Carol, né? Que foi o primeiro que eu fiz ali de validação. Nós conversamos ali, ela explicou o que ela apresentou que faria na empresa, né? E aí, porque como a gente não tem como controlar, vai vir o relatório tem que ser o mais específico possível para tentar identificar se está relacionado com a nossa área ou com a área de outros específico, né? Então ela entregou o relatório agora e lá eu identifiquei, por exemplo, que está totalmente relacionado à área contábil, que é a apuração, por exemplo, né? E aí assinei o relatório, passei a minha nota para a Carol agora vai analisar o relatório, porque ela também não teve contato direto com as atividades e vai atribuir nota dela. Foi isso que eu entendi que É isso. E aí a questão... Tem essa questão da socialização que na proposta da Lara tem que ter fora. Não socializar, porque daí já tem um relatório completinho aqui. Mas eu acho que... Então, de acordo com as pretensões da PROEM, digamos assim, talvez o que a PROEM queira com essa mudança de resolução é justamente ter um embasamento melhor para aquela nota que o acadêmico recebe como estágio. Então, nesse novo formato, seguindo aqui as alterações então do voto de vistas, eliminando essa etapa da socialização em banca, ficaria então a questão da nota, da aprovação ou reprovação, seria uma questão a ser balanceada entre o coordenador de estágios e o professor orientador. Teria que haver um consenso entre esses dois, então, para que aquele estágio fosse aprovado. A atribuição da nota, né? Porque lá tem uma atribuição no campo para nota do professor orientador e tem do professor que é o Concedente. Não concedente porque é não tem a estágio validação, obrigatório. A nota final vai só do orientador. Só do orientador? Porque ele que vai acompanhar o relatório. Na verdade, a nota vai ser que daí do que ele demonstra no relatório, do que ele faz no relatório. Porque tem só que daí esse aqui eu não fiz nenhuma contribuição, né? Sim. Porque fala da avaliação pelo supervisor concedente, no caso como é validação não tem. Não tem. Aí tem a avaliação pelo professor orientador. E daí foi a nota que eu, por exemplo, atribuí. Aí, porque eu não sei se cabe ao coordenador atribuir Quem vai nota. acompanhar é o professor. E o papel do coordenador, na verdade, a princípio, inicialmente, ele já vai verificar, né, a relação que tem, se tem atividade ou não. Que nem tem uma outra acadêmica que nós ficamos meio assim, não sei se realmente vai dar para validar. Né? E depende tudo de quais as atribuições, quais as atividades que ela realmente vai colocar lá no relatório para a gente verificar se isso vai ter condições de ser aprovado como validação ou não. Nós ficamos bem em dúvida, assim, quando nós conversamos. Porque é bem subjetivo. Eu não vejo problema nenhum, sabe? Eu só fico, assim, eu não sei o que a PROEM espera da gente, né? A ideia nossa era melhorar isso e eu tenho que levar lá para ver, porque a gente vai analisar. Porque é 8% que está fazendo isso. E aí eles querem ver, talvez, se isso realmente funciona, eles estender para os demais, porque a UDESC ela tem autonomia para... A lei federal ela diz que a instituição de ensino ela tem autonomia para deliberar sobre os estágios, desde que não fira a lei. E a gente não está ferindo a lei. A única coisa assim, se o aluno, a lei diz que é para colocar o aluno no ambiente de trabalho, né? No contato com o ambiente de trabalho. Mas se ele já está inserido no mercado de trabalho, porque é que eu vou exigir que ele faça o estágio? Então a ideia é que então ele relate, olha, lá no meu ambiente de trabalho eu faço isso.
Agora, deixar isso só nas mãos do orientador, como é que ela vê essa situação? Porque a avaliação, a documentação, o relatório, quem vai analisar e ter contato é só o orientador. E se eu sou amiguinho do Marcelo? Não é só o orientador. Não é Quando porque a ele coordenadora envia a faz. solicitação, ele já vai mandar uma cópia da carteira de trabalho, declaração da empresa das atividades, vai Tem lá- solicitar a Tem o validação. departamento junto com E daí, o professor. isso vem encaminhado para o coordenador vai olhar e vai passar junto com o professor, e os dois vão analisar se pode ser deferido ou não Isso. aquela solicitação. Se a gente vê ali já, por exemplo, ele é auxiliar contábil, tem registro na carteira, tem há mais de tanto tempo, relata as atividades que ele faz, a gente vai, os dois juntos vão assinar deferido. Depois desse deferimento, ele vai enviar o relatório, daí comprovando com print de tela, com descrições de passo a passo, das atividades que ele faz. Daí nesse relatório que o professor orientador acompanha em questão estruturada, dá sugestões que ele pode colocar para comprovar a solicitação dele. Pois é. Só que daí a gente tem um modelinho, né, de relatório. E esse modelo, ele vai de professor para professor de exigir. Eu não sou muito exigente, então eu peço ali 3 folhinhas, é um relatório. O Marcelo já é um pouco mais exigente, vai pedir 20. Né? Aí é que entraria a banca para o outro convidado, que é convidado do professor, dele, né? E daí a gente sempre cai nesse problema também. A banca, para mim, eu acho que é mais trabalho mesmo. Né? Mas eu acho assim que não tem o que ficar cobrando muito do relatório final do estágio para validação, né? Desde que ele apresente ali as atividades que ele desenvolva. Pois é, mas e será que o que está no papel é o que ele realmente desenvolve? Mas daí aí é subjetivo, né? Porque Isso é uma coisa para ser pega na análise inicial, porque se o cara Tem cópia da carteira de trabalho, tem cópia da carteira, declaração né? da empresa, tudo. Só que o problema da carteira, Carlos, que muitos têm lá auxiliar de escritório Sei. na carteira. Eles não têm lá. E uma época eu lembro que o Rogério não aceitava. Quando trazia auxiliar de escritório, o Rogério dizia, não, se é auxiliar de escritório não é auxiliar contábil. Logo que eu peguei a coordenação Mas de nesse estágio, caso, se tem auxiliar administrativo ou auxiliar de escritório, a gente aceita. Nesses impasses, daí pede a declaração, uma declaração assinada da empresa, sim, mencionando as atividades que ele efetivamente, faz. Uhum. Daí a empresa assina comprovando que ele faz aquelas atividades. Agora, se está lá no auxiliar contábil, não tem por que pedir a declaração, né? Uhum. Mas casos que ficam assim, não se entende o que ele realmente faz no registro na carteira, daí a declaração da empresa. aí tá lá auxiliar contábil, auxiliar de escritório, né? Só que ele trabalha numa contabilidade. Na contabilidade da empresa. Então eu não vejo como um problema, porque é claro que ele vai estar desenvolvendo alguma atividade da área contábil, ou daí eu não sei dos outros cursos, porque esse aqui é geral, né? A gente não pode pensar só em contabilidade, a gente tem que pensar nos demais cursos. Eu acho que desde que a gente venha reunir os documentos, porque é o seguinte, se o sujeito afirma que faz uma coisa, quando a carteira diz outra, e o estágio é homologado, né? E depois é aprovado no final e o cara não faz aquilo, a culpa é nossa. Mas agora, se tem uma declaração da empresa, carimbada, assinada pelo gerente ou pelo chefe imediato, atestando que fulano executa estas atividades, tudo bem, nós fomos enganados pelo acadêmico e pelo chefe imediato ou pelo dono da empresa. Eu não vejo o que a gente talvez possa fazer ou argumentar em respeito a isso, né? Então, assim, eu acho que a única questão que sobra aqui é, tudo bem, a banca é uma forma de socializar e comprovar, mas também dá mais trabalho, né? Num semestre onde nós vamos ter, sei lá, 20 formandos por turma, vão ser 40 bancas de TCC e mais 40 bancas de estágio. Também tem esse lado a ser, né? Às vezes, em função de que tudo ocorre mais ou menos que paralelo, né? Às vezes conseguir agenda para as bancas de TCC, às vezes dá trabalho, né? Pois é, e aí se solicitar banca, vai ter que solicitar banca para todos, né?
Porque, não, esse aqui eu estou em dúvida. Talvez o que tenha sido aplicado, então, seja de forma talvez muito preciosista, então foi o termo banca. Porque o modelo de banca que a gente conhece, mas assim, a intenção é que fosse justamente uma banca com membro externo e tempo e etc. E apresentação formal, né? Não, a intenção era socialização. Só não conversa, Foi o termo, na verdade, O termo equivocado. Era socializar mesmo. Pois é, mas aí cabe aos membros da banca analisar o relatório final e preencher o formulário de avaliação, além da banca, né? Se a gente aprovar com banca ou socialização, não digo nem banca aqui, mas eu digo socialização, porque se manter banca vai dar a maior confusão do mundo com os alunos em função do TCC, dos TCCs. Mas se permanecer, daí já não dá para aprovar da forma que está. Permanecer banca, primeiro que teria que tirar, segundo que teria que revisar todos os relatórios, porque daí os relatórios finais também vão alterar. Eu não tenho a visão, assim, da forma que está agora, eu acho que está bem interessadinho. Relatórios, o professor acompanhando. Na minha visão, acho que não precisaria realmente da questão da socialização. Se tiver alguém que tiver meio dúbio, não aprova. Aí ele apresenta no próximo semestre informações mais específicas. Só resta uma pergunta. Se o relatório final que eu entregar a gente não tem certeza, não aprova o relatório, tem que fazer de novo. Essa etapa da socialização foi uma exigência explícita da PROEM ou foi algo que eventualmente foi... No comitê de estágio, como é que a gente poderia amarrar para o cara, se ele tenta nos enganar no papel, ele não vai conseguir nos enganar na fala. Entendi. Porque lá na área de vocês, por exemplo, o aluno pegar print de tela e montar ali um relato de 30 páginas, ele consegue. Agora eu quero ver ele falar daquilo ali, se ele não faz. Porque validar um estágio de 360 horas... E será que, e talvez seja justamente essa a questão que pelo jeito está deixando mais dúvidas, se ao invés de uma socialização no formato de banca, fosse feita uma socialização no formato de um workshop, como por exemplo foi o seminário de iniciação científica. Eu discordo disso. Mas daí eles vão dar, inclusive esses temas vai dar. Helene? Alguns desses aconteceu que era banca fechada, são dados confidenciais da empresa que eles não querem sequer que publique. Então, essa socialização não funcionaria. Assim, para se estender, generalizando para todos. Não daria certo, porque daí você começa a abrir a exceção também não pode. Então, assim, Em termos de documento, foi coisa que aconteceu ali no curso. em termos de comprovação, tem qualquer coisa de trabalho, tem declaração de empresa, tudo. Então, assim, E eu às vi, vezes quem sabe não é necessário. e eu vi a forma... Para ver se a pessoa está fazendo aquilo que ela declarou mesmo. eu pude ver a forma, o método que a Carol está aplicando lá no departamento, pelo departamento de contábeis, né? Não posso dizer dos demais. Mas, então, por exemplo, ela veio e apresentou uma acadêmica, explicou o que ela fazia, mostrou para mim os relatórios, e eu também, claro que o processo, o papel do coordenador não é só lá pegar o relatório final, ele vai acompanhar, vai conversar com o acadêmico, eles têm dúvida no desenvolvimento do relatório. Então, eu acho que é muito difícil ter algum problema, assim. Até porque o que nós já pensamos que poderia gerar um problema já vai ser com um olhar mais... Tem aí a possibilidade, se o orientador achar necessário pedir mais documento, ele possa pedir desde a observação? Então, Tem ali cópia da carteira se de trabalho, for se há opcional. necessidade de mais documentos. Se eu sentir a necessidade, como orientador, eu tô meio assim, não, então me traga mais, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar. E aí talvez entra no feeling do orientador, né? Tem assim, Né? ele pode solicitar o que for necessário. É porque essa questão da validação aí a gente tem que se preocupar, o restante é tranquilo, mas a validação Então assim, na questão de justamente haver a divergência, né, da atividade real daquilo que é apresentado, se ocorrer, o ilícito não foi cometido aqui, foi cometido pelo acadêmico, em apresentar o documento falso. E a empresa que assinou. Então eu acho que desde que nós venhamos a cumprir o trâmite e exigir a documentação necessária de comprovação e haja essa interação entre coordenador e orientador, o coordenador dando muita atenção à questão da legislação em torno do estágio e o orientador monitorando realmente o
desempenho das atividades, eu acho que nós vamos ter, eu acho que uma boa forma e uma boa documentação para estágios. Alguém mais gostaria de se manifestar? Então, votamos inicialmente o parecer original, e o parecer aliás, o voto original, que é do professor Jason, que é diz o voto, sou de parecer favorável à resolução 001/2017, ou seja, concorda com o texto na íntegra, certo? Então procedemos, se for do consenso da plenária, nós rejeitamos então o parecer, o voto original, e aprovamos o voto de vistas, se esse for o entendimento da plenária, ok? Então, dito isto, nós fazemos então a votação do voto original, que concorda com o texto da resolução na íntegra, e aqueles que concordam com o voto do relator original, manifestem-se. É uma questão de coerência, né? Perfeito. Então, temos uma reprovação por maioria do voto original. Então, passando a votação para o voto de vistas, né? Onde o voto de vistas, ele considera as alterações conforme apresentadas pela professora Lara. Aqueles que concordam, então, com o parecer de vistas, permaneçam como estão. Aprovado por... Não, eu só coloquei a justificativa para exclusão, se não fosse excluído. Aí a teria sua que alterar. era excluir. A minha sugestão é excluir. Aí eu coloquei embaixo a justificativa do porquê que teria que excluir. Se não excluísse, teria que revisar os relatórios. Só exclusão. Certo, então o voto de vistas aprovado por maioria. Só quero fazer um adendo para a Tainá, que no ver o próprio processo, tem uma situação que tem pedido para a Marinês, a Comissão de Ensino, depois levar isso até para o jurídico. Lembra daquela situação que a gente viu de quando começa o estágio, quando termina o estágio, o tempo do estágio ele perfaz um semestre, e aí o aluno começa, por exemplo, agora em outubro ele começa o estágio. Só que para fazer estágio tem que se matricular e tudo mais e tal, é uma disciplina. E aí chega em dezembro, precisa apresentar o relatório, mas ele não cumpriu as horas. E aí ele ganha um 0, porque ele não cumpriu o estágio. Ele reprova. Só que ele está fazendo estágio. E aí ele termina lá em março, vamos supor, ano que vem aqui na secretaria, ele tem que se matricular de volta e dizer, eu continuo com o estágio, aí ele entrega o estágio, aí ele recebe uma nota lá. Mas nesse período ele toma um 0. E isso não entra no histórico de notas dele? Essa é uma questão que tem que nivelar com a ainda. Eu acho que é uma questão mais ampla, né? Porque não deve afetar somente o CEAV. Sim. Mas vale o registro. Não, mas aquele aluno que não terminou a redação, e aí tem Vamos lá. Item 2 da ordem do dia, processo 11.900/2017. Interessada Marinês Lúcia Boff, assunto solicitação de participação discente em evento técnico científico, aprovação do referendo por meio de parecer número 003/2017, de 23/8/2017, relatora, conselheira Helene. Bem, então, vejamos. Recebi o processo em 14 de setembro. As interessadas são a professora Marinês Lúcia Boff e a estudante Camila Adam, que submeteram a solicitação e documentos anexos pertinentes. O referido processo foi aprovado em regime de urgência de referendo no Departamento de Ciências Contábeis, em 18 de agosto. Em razão da próxima reunião estar agendada para 13 de setembro. A Comissão de Pesquisa do CEAV aprovou na sequência o processo de referendo e o presidente do Conselho de Centro, o professor Carlos Bar, também homologou a referendo o processo em 23 de agosto. Análise. A resolução
7/2012 do Consune, que regulamenta a participação de discente em eventos de caráter técnico, científico, esportivo, cultural, artístico e ensino, pesquisa e extensão, e a documentação submetida no artigo 8, que trata da portaria 436 também, 2011, sobre o uso de veículos oficiais da UDESC, o regimento interno do SEAB e a comunicação interna 1/2017 da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação foram cumpridos. O processo apresentou todos os documentos. A estudante preenche os requisitos de estar matriculada, atua como voluntária no projeto de pesquisa, que está inscrito na plataforma ProPG, não precisa dizer o número, né? Foi acompanhada pelo servidor professor Diego Stiff, conforme preceito do artigo 4 da portaria 436/2011, artigo aprovado e aceito do trabalho, que é o mesmo título do projeto de pesquisa, competências do computador na perspectiva da tríade universidade, acadêmico e mercado de trabalho. Voto da relatora. Diante do exposto, recomendo aprovar o processo. Obrigado, conselheira. Aqueles que concordam, aliás, alguém gostaria de discutir? Então, aqueles que aprovam o voto da conselheira permaneçam como estão. Temos aprovação unânime. Não, mudou. A presidência decidiu pela mudança. Assim é melhor, deixa todo mundo. É melhor, Eu não quero ninguém com o braço cansado a cada reunião. Elas ficam lá desse jeito assim e assim. Obrigado, Helena. Obrigada. Seguimos com o item terceiro da ordem do dia, processo 12.845/2017, interessado Vanderlei dos Santos, assunto solicitação de prorrogação do período de afastamento para capacitação do doutorado, relator, conselheiro Marcelo. É com o senhor. Boa tarde. Então, o processo 12.845/2017, a origem é do Departamento de Ciências Contábeis, interessado professor Vanderlei dos Santos, assunto solicitação de prorrogação do período de afastamento para capacitação e doutoramento junto ao Departamento de Ciências Contábeis da UDESC-SEAB. Eu vou passar para a sessão de análise. O processo encontra amparo legal no artigo 8º da Resolução 56 de 2010 do Consune, que dispõe sobre o afastamento do professor para frequentar curso ou programa de pós-graduação stricto sensu. Inicialmente, o processo apresentou os seguintes documentos: justificativa da necessidade de prorrogação com o respectivo cronograma de atividades a serem realizadas durante o período de prorrogação. Histórico escolar, parecer do professor orientador do curso ou programa frequentado, endossado pelo respectivo coordenador, termo de compromisso referente ao período de prorrogação e aprovação no departamento de origem. No entanto, este relator identificou a falta de dois documentos exigidos pela resolução, conforme o parágrafo 3º, a constar parecer técnico do departamento de origem embasado no conteúdo dos relatórios semestrais apresentados durante o período de afastamento e a forma de substituição do professor durante o período de prorrogação. A falta dos documentos supracitados motivou o pedido de diligência ao departamento de origem, conforme a folha 16 do processo. A diligência foi respondida pelo departamento, folhas 17 a 27, onde foram anexados o parecer técnico, juntamente com as atas de aprovação dos relatórios semestrais e a forma de substituição. Sendo assim, o processo apresenta todos os documentos exigidos pela Resolução 56 de 2010 do Consune. O professor justifica o pedido de prorrogação, afirmando que utilizou o período de afastamento até então para cumprir os requisitos exigidos pelo programa ao qual está vinculado. O período de prorrogação será utilizado para a elaboração, conclusão e defesa da tese, tendo sua qualificação programada para o mês de outubro deste ano. O parecer da professora orientadora confirma as informações apresentadas pelo professor na justificativa e ratifica a necessidade de prorrogação. Então, voto do relator, tendo em vista que o processo apresenta todos os documentos exigidos pela resolução e que o pedido foi aprovado no departamento de origem através de uma análise minuciosa, sou de parecer favorável à sua aprovação. Há quem queira discutir?
Em não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. E assim temos ainda a inclusão de pauta. Processo 12.686/2017, interessado Marcelo de Souza, assunto solicitação de credenciamento de docentes, relatora conselheira Caroline. Então, trata do credenciamento dos docentes, né? O professor Marcelo de Souza, Thiago Luiz Schmidt, Geraldo Varela, Adilson Valdic, Carlos Alberto Bart, Jason Ademir, Márcio José Mantal, Paulo Moça e Paulo Roberto Fará. Todos esses professores, então, para as disciplinas estágio curricular supervisionado de engenharia de software, estágio curricular supervisionado sistemas de informação, trabalho de conclusão de curso engenharia de software e trabalho de conclusão de curso sistemas de informação. Daí tem ainda a solicitação de credenciamento do professor Maciel para as disciplinas processo de software e melhoria de processo de software, ambas para o curso de engenharia de software. Então, nos credenciamentos para estágio curricular supervisionado, estágio curricular de sistemas de informação e o trabalho de conclusão do curso para ambos os cursos, não se aplica comprovante de qualificação, conforme mencionado em cada solicitação para o credenciamento. Para o credenciamento do professor Maciel, consta então o diploma de graduação em sistemas de informação, bem como histórico escolar. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao credenciamento dos docentes mencionados para as respectivas disciplinas. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, temos quem queira se inscrever em comunicações pessoais? Mais inscrições? Ok. Professora Lara. Eu queria só fazer um agradecimento especial ao SEAB por ter disponibilizado um livro para participação no Congresso de Ponte, no início do mês. Esse livro foi disponibilizado para que eu, o professor Marinho e a Ana Amiga pudessem participar desse evento, né? Então, nós apresentamos lá 5 artigos, 4 artigos que eu orientei e um artigo que o professor Marinho orientou na pós-graduação. E também moderamos uma sessão no evento. Então, gostaria só de agradecer, né, principalmente ao professor Fernando, que é da direção de pesquisa, também ao Paulo, que é o professor, o professor Diego, lá do departamento, e toda a direção, por ter disponibilizado e posso fazer um evento. Então, a Marinha da academia. Perfeito. Que bom que deu sucesso. E não havendo mais nada a tratar, encerramos por hoje? Tem café? Não, só para variar. O Fernando perguntou, Marcelo, eu não sei se eu fiquei dentro lá no grupo dele, não vai precisar. Eu não lembrava mais que nós tínhamos versão. Aquele ar lá atrás está ligado? Tá. Tá com tudo de frio aqui dentro, né? Melhor passar frio do que calor.